Para quem está aqui pela segunda, terceira vez, bem-vindo de novo. E para quem está aqui pela primeira vez, a Casa Ponte é um projeto da Sky Vodka, que durante 2 semanas vai discutir diversidade sexual e de gênero debaixo desse teto maravilhoso, desse ilustre criado pela artista plástica Bel Matos. Eu sou o Guima, eu fiz a curadoria para eles de toda essa programação, junto de 2 parceiros incríveis nossos, Sexbox, que durante a semana tem uma série de sensibilizações acontecendo aqui, então vocês podem participar. E Mix Brasil, que tem uma videoteca lá no andar de baixo, com 33 horas de programação de curtas da última década, dos 25 anos do festival, até domingo, e até o outro domingo também. Essa semana está toda muito linda, a gente começou com um bate-papo com a Jamie Clayton, na terça-feira. Ontem a gente teve um encontro com a Daniela Mercury e com a Malu, que também foi muito bacana. E nessa proposta de abrir diálogo e trazer as pessoas para perto para que a gente possa conversar e entender tudo sobre esse guarda-chuva que a gente está abordando aqui dentro, a gente traz hoje também o Gaudêncio Fidelis, né? É inegável que o poder de transformação da arte está na subjetividade, e é inegável também o quanto a produção da arte queer tem colaborado para essa transformação. Visto isso, a gente tem percebido essa série de exposições do Queer Museu acontecendo. No Brasil é a 4ª, mas é a primeira da América Latina. E o que a gente quer entender aqui hoje é o que aconteceu e o que está acontecendo para isso tudo ter tomado essa escala enorme e internacional e ter aberto esse tipo de diálogo sobre arte, sobre gênero na arte. E a gente convida para isso Gaudêncio Fidelis. Gaudêncio? Boa tarde. Obrigado por aceitar esse... você trouxe o catálogo, que maravilha. Eu não expliquei muito como que é o processo para quem está participando hoje pela primeira vez, né? A nossa ideia aqui é sempre escutar. É para isso que esse salão está bem cheio, assim. Então, o Gaudêncio abre falando um pouquinho e depois a gente vai abrir para perguntas. A gente vai fazendo essa costura aí para tentar atender a todo mundo e online também. A gente está em live stream pelo Facebook de Sky Vodka, então podem mandar perguntas que ele também vai responder. Para começar esse papo, eu queria... A gente vai começar lá dessa ponta, né? Porque essa ponta está no acontecimento lá em Porto Alegre. Como que foi pensado tudo aquilo, né? Como foi o início de tudo? Como você pensou? Como foi feita toda essa costura? Eu acho que a gente pode talvez começar desse ponto para depois cair hoje. Como está o país hoje? O que está acontecendo nesse cenário das artes? Perfeito. Bem, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado à Casa Ponte por essa oportunidade. É mais uma oportunidade de esclarecer a opinião pública. Eu estou nessa missão, assim, né, nesses 20 e poucos dias que já se passaram desde o fechamento da exposição. E eu acho que essa é uma oportunidade excepcional e eu queria falar, a gente vai falar um pouco aqui, não só sobre exatamente tudo que aconteceu, mas também a importância disso para nós nesse momento e o que isso significa nesse momento. Bem, quando eu comecei a pensar a exposição Queer Museu, alguns anos atrás, ela era uma ideia embrionária, mas também parte de um processo que eu venho desenvolvendo numa série de outras exposições. E que culmina, então, nessa questão, nesse conjunto de questões que se desdobra na exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Bem, é uma longa história, mas eu acho que o importante de nós entendermos aqui é que a exposição foi concebida, fundamentalmente, como uma plataforma de amplo diálogo, amplo debate, não só sobre um conjunto de universos, de questões da produção artística, mas também específicas da produção artística, mas também de questões de gênero, expressão e identidade de gênero, sobre a diferença e tudo que isso envolve no momento que nós estamos vivendo, sobre a diversidade e a amplitude do que significa diversidade, inclusive as relações correspondentes que existem entre a diversidade no âmbito do gênero e sexualidade, mas também da forma artística e tudo essa interconexão que se passa entre o mundo
da arte dentro do universo museológico e da institucionalidade e aquele que a gente vive na nossa vida cotidiana. Então, essa plataforma é uma plataforma ampla e aberta de diálogo e debate. E aí nós precisamos ter consciência do que exatamente acontece ali. A exposição ela abre de uma maneira muito interessante, celebrada, com mais de 3.500 pessoas na abertura. Ela começa muito bem, com uma visitação extraordinária, cerca de 700, 800, 900 pessoas por dia durante os 26 dias em que a exposição permanece aberta. E, repentinamente, na véspera do feriado do dia 7 de setembro, no final da tarde, eu estava presente no Santander, eu tive uma presença muito constante na exposição durante todo o período que ela aconteceu, porque por atividades que estão sendo realizadas na área do educativo, para falar com as pessoas, enfim, faz parte do processo da exposição. Eu estava lá quando começou uma série de ataques à exposição, empreendidos pelo MBL, o chamado Movimento Brasil Livre, que de livre não tem nada, né, diga-se de passagem, e que em atitudes muito agressivas e verbalmente agressivas ingressa na exposição com câmeras de vídeo, interpelando as pessoas e falando coisas que eu, e gravando inclusive, coisas que eu pela minha natureza teria dificuldade de repetir aqui. E eu acho que aí foi divulgado amplamente na imprensa, nessa narrativa falsa e difamatória que foi construído pelo MBL e todos os grupos que o seguiram e que vem crescendo na mídia vertiginosamente. Isso, então, o que acontece é que no feriado Santander não abre, feriado 7 de setembro, esses ataques prosseguem na sexta-feira e no sábado com maior intensidade, e no domingo o Santander, numa atitude unilateral, autoritária e abrupta, encerra a exposição um mês antes, aproximadamente um mês antes, do seu fechamento, do seu encerramento propriamente dito, que aconteceria agora em 8 de outubro, desse mês, perdão. Isso é um fato dramático e muito e terrível para a história da arte brasileira e para a história das exposições brasileiras, porque nós não temos, se nós olharmos em retrospecto, um momento ou um precedente similar. Nem mesmo na época da ditadura, isso precisa ser dito. Na época da ditadura, nós tivemos coisas terríveis acontecendo nesse país. Perseguição de artistas, perseguição de intelectuais, de membros da comunidade cultural, da comunidade acadêmica, vários direitos foram infringidos, tortura, morte, tudo aquilo que nós conhecemos. Mas uma exposição não foi fechada. E eu quero fazer uma ressalva, porque eu já fui supostamente corrigido por uma pessoa, uma pessoa desfavorável à exposição, que chegou e disse assim, não, houve sim, houve a Bienal da Bahia. A Bienal da Bahia, só eu preciso fazer essa observação, ela é um caso diferente, ela não chegou a abrir. Não menos grave, né, os artistas foram presos, vários artistas foram presos, não menos grave. Mas a situação que nós temos hoje é que, em pleno 2017, no século XXI, nós temos uma exposição de 263 obras de 85 artistas de grande relevância da diversidade da produção artística brasileira, encerrada, sem justificativa plausível. Por quê? Porque não é justificativa que um grupo minoritário de radicais, naquele momento, com algumas invasões agressivas à exposição, para construir esses vídeos difamatórios e todo tipo de estratégias. Algumas eu faço questão de ressaltar, estratégias de milícia que eles usam para fazer isso, e que em apenas 2 dias e algumas horas eles consigam fechar uma exposição dessa grandiosidade em pleno 2017. Isso a gente está falando também complementando, não só de obras contemporâneas, né, de obras históricas então, também. Né? Aí eu acho que cabe salientar o seguinte, essa exposição ela é uma exposição de arte contemporânea, com um modelo que envolve a inclusão de obras históricas para iluminar uma série de problemas que dizem respeito à complexidade
artística, estética, política dessa exposição. Então, é uma exposição que tem essa especificidade. Ela é uma exposição de um alto teor museológico, uma exposição muito séria academicamente e uma exposição de altíssima relevância para a comunidade artística brasileira e para todos aqueles que se interessam pela arte. Vale salientar o seguinte, já de antemão, que nós vamos ter aqui muitos assuntos para tratar. Que uma das razões, eu tenho falado isso constantemente, uma das razões pelas quais eu não vejo isso que aconteceu como um fenômeno, ou como um fenômeno midiático, ou como uma questão inexplicável, que a gente começa a se perguntar assim, o que aconteceu com essa exposição que ela explodiu depois que ela é fechada? Essa exposição, ela resulta nesse interesse público de extrema grandiosidade para a comunidade brasileira e internacional, pelo potencial artístico que ela tem, que é extraordinário, pelas questões que ela trata, por esse universo de questões que ela alavanca, que ela põe em movimento, mesmo fechada, e especialmente fechada. Quando ela é fechada, abruptamente, autoritariamente, quem abre esse diálogo fechado pelo Santander? A sociedade brasileira. Nós que estamos aqui, a imprensa é instrumental nesse processo, a imprensa imediatamente me procura, eu, por razões que fugiram à minha vontade, eu me transformo no protagonista dessa narrativa, porque eu tenho que ser a pessoa, como curador, não só como curador, mas a pessoa que está ali, no meio da exposição, que sabe sobre a exposição e que cabe a mim, então, esclarecer a opinião pública, porque o Santander se recusa a falar, se recusa até o momento, a não ser por aquela nota infeliz que eles lançaram e que eles condenam a produção artística da exposição. E que é preciso dizer, não tem precedentes de que uma instituição receba uma exposição como essa, patrocine, financie, promova e depois a encerre abruptamente, condenando as obras que estão na exposição. Em seguida, no final, a gente vai falar um pouco sobre a importância para nós e o significado que tem o fato de, até o momento, essas exposições estarem trancadas dentro do Santander, depois dessa exposição já ter sido encerrada, já completando aí quase um mês. Mas aí a gente já fala isso em seguida, que eu acho que é uma questão importante. Então, acho que é um pouco isso para fazer um retrospecto bem rápido, uma timeline, para a gente entender. Todo mundo já, com certeza, a maioria de vocês acompanharam na imprensa, com essa ampla cobertura, mas eu acho que cabe aqui fazer esse retrospecto breve para a gente conseguir situar a discussão, que eu acho que vai ser muito importante agora. Tá. Eu queria fazer um primeiro levantamento. Assim, quando a gente estava conversando no telefone algumas semanas atrás sobre tudo isso, para pensar como seria esse papo, a gente levantou essa questão, né? É uma exposição que propunha um diálogo e ela cumpriu o papel dela, mesmo com o fechamento. Assim. A gente pode dizer que esse diálogo está declarado, ele está aberto, está acontecendo um diálogo? Eu acho que nunca... assim, houve momentos na vida brasileira em que a gente viu isso, mas a gente está vendo agora isso com uma força surpreendente. Por quê? Porque essas questões que a exposição alavancaram, elas não dizem respeito exclusivamente ao universo artístico, especificamente artístico. Elas são mobilizadas pela arte, né? Porque isso a gente não pode nunca perder de vista, é uma exposição de arte. Mas essas questões são muito mais amplas, muito mais fundamentais em vários aspectos. Elas são indispensáveis para o momento político que nós estamos vivendo, não só no Brasil como no mundo, e que também nos afeta. E eu acho que, então, isso é o que essa exposição representa. Não é um fenômeno de mídia. Eu quero salientar, inclusive, o seguinte: quando a imprensa me procura, ela não me procura eu não senti em nenhum momento, salvo uma exceção, eu sempre faço essa exceção, que foi um órgão de imprensa que eu me recusei a dar entrevista porque havia tomado à frente a disposição de tomar um partido em favor do MBL. Eu atendi todas as solicitações da imprensa numa maratona
que eu me sinto honrado de ter cumprido, mas também muito desgastante fisicamente, mentalmente, mas a qual eu não podia me furtar. Agora, em momento algum, a imprensa me procura com qualquer sentido sensacionalista, de buscar criar polêmica. Eu não acho que isso é uma polêmica. Eu acho que existe instaurado no seio da sociedade brasileira uma disputa agora muito clara entre o obscurantismo de um poder e de uma condição tão subterrânea e tão assustadora que, se nós não o combatermos com todas as nossas forças nesse momento, o risco para a democracia, para os direitos de liberdade, para a liberdade de expressão, para a liberdade de escolha, para todos os valores mais elementares que a sociedade brasileira já conquistou e que almeja no seu futuro, estão todos em risco. E eu estou aqui fazendo um discurso que já começa a ficar um pouco emocionado e inflamado por uma razão muito simples, porque nós estamos falando de um momento muito grave para todos nós. Eu não quero sair daqui sem deixar essa mensagem com toda clareza. Eu acho que é imprescindível que as pessoas entendam o que nós estamos passando. Isso não é mais uma polêmica tão simples, tanto que as ramificações e a capilaridade desse negócio atingiu setores e cada vez se amplia mais, em parte pelo avanço desse obscurantismo, mas também por uma questão muito mais importante, que é o que importa para nós, que a sociedade se mobiliza. Os artistas, a comunidade cultural, as pessoas que gostam da arte, a sociedade que prima pela democracia. Todos os setores da sociedade, sem diferença de classe, estão mobilizadas, e eu considero hoje que é a maioria. Os obscurantistas, os fanáticos, os fascistas de toda a ordem, eles gritam mais. Mas nós vamos ter que caminhar nessa trajetória e esse mar tortuoso de águas, essa trajetória tortuosa de águas turbulentas, com tranquilidade e com segurança, e com firmeza, e com clareza, porque nós temos que avançar nesse processo. Caso contrário, o retrocesso que nos espera ali à frente é tão grande, tão assustador, que vai fazer com que a gente recue 20 anos em apenas um. Então, nós não podemos, nós temos que entender de imediato esse momento. Eu quero dizer, inclusive, o seguinte: não há tempo para pensar muito. Nós temos que ter a perspicácia de entender o que está acontecendo. O Queer Museu não é o centro, ele é o centro geracional disso, mas ele não é o que é mais importante. O que está em jogo aí são questões muito mais fundamentais para todos nós, e eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar, e é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Perfeito. Eu vou aproveitar para aproveitá-los, e queria saber se alguém já para fazer alguma pergunta. A gente tem um microfone ali. É melhor com o microfone, porque a gente está gravando, senão não dá para quem está em casa assistindo ao vivo escutar. Levanta também para a gente ver. Olá, boa noite. Boa noite não, boa tarde. Extrapolando essa questão realmente de ser queer ou não, e você falando sobre o papel da arte, realmente a gente precisa dar esse levante, eu acho, essa forçação de barra. Mas aí eu questiono, se esse obscurantismo, esse fascismo, está chegando nas instituições, os artistas se colocariam aonde? Para onde que a gente junta essa força e aonde que a gente colocaria ela? Para onde que a gente direcionaria? Porque os espaços que estão abertos para a arte estão sendo fechados por esse sistema. Como a gente, enquanto artista, poderia se juntar, se unir e fazer esse... Onde se colocar agora? Porque um dos receios é ter esses espaços fechados, bloqueados para esse tipo de ações, ou de artes, ou de obras, ou... Independente disso, para onde que a gente correria? Como que a gente se protegeria disso? Como seria uma ideia? Essa é uma boa pergunta, mas veja bem, eu venho de uma geração, eu tenho 52 anos, eu venho de uma geração em que é uma geração, a geração que vive hoje, que produz arte, cultura, hoje, é extremamente privilegiada no Brasil. Por quê? Porque nunca existiu no Brasil tantos espaços, tantas galerias, tantas instituições
dando espaço para a arte. Mas eu venho de uma geração em que nós tivemos que construir isso. Elas não eram abertas. Eu venho de um momento em que tudo era muito fechado, que o universo da arte era destinado a poucos. Nós temos que sempre, em qualquer circunstância, mesmo com a grandiosidade da produção de arte brasileira e com todos os espaços que ela conquistou, com fortalecimento, ainda que precário, das nossas instituições, porque, veja bem, nós vínhamos num avanço de fortalecimento das nossas instituições que regrediram em 2 anos, 1 ano e meio, uma coisa assim absurda. Mas nós temos que ter sempre consciência do seguinte: essas conquistas não são nunca permanentes, não são. Nós temos que nos conformar com isso, porque nós temos que isso mesmo para os países avançados, nós temos que entender que essas conquistas são diárias, que nós temos que lutar por ela, e quando os espaços se fecham, nós reabrimos em outro lugar. Então eu acho que a minha resposta para você não é uma resposta ingênua. Eu quero deixar isso bem claro. Não é uma resposta também excessivamente otimista, ao contrário. Eu sou muito consciente da gravidade do que nós estamos vivendo, mas eu acho que nós temos que abrir outros espaços. Tanto é assim que nós estamos aqui, abrimos um outro espaço aqui essa semana. Embora seja um espaço que tenha mais condições, que tenha surgido com uma condição mais favorável, com um patrocínio, etc., ele não é fácil de abrir, nenhum espaço é fácil de abrir. Mas tem os espaços alternativos que nós temos que abrir. E se nós chegarmos ao momento que nós não tenhamos um lugar para expor uma obra de arte, nós vamos expor ela na rua. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não quero que você saia com a impressão. Eu estou dirigindo para você com uma forma de respeito. Eu não quero que você saia daqui com a impressão de que eu acho que por ter uma trajetória consolidada, ter feito 50 e tantas exposições, eu estou falando desse lugar de autoridade. Eu estou falando de um lugar em que eu acredito, como um curador que acredita, que os espaços não são exclusivamente aqueles da institucionalidade. Agora, eu também quero dizer uma coisa que é importante. Eu sou uma pessoa que, mais do que ninguém, acredita na institucionalidade. Ela é fundamental, as instituições brasileiras têm que ser fortalecidas e nós temos que caminhar com elas, nos seus erros, nos seus acertos. Nós temos que ser parte delas. Quero concluir a sua resposta, a sua pergunta, que eu achei muito boa, dizendo o seguinte: não podemos nesse momento, ou talvez em nenhum momento das nossas vidas, da nossa trajetória profissional, nos diferenciar, nós os artistas e as outras pessoas, nós, a sociedade, eu como artista, eu não artista, nós somos todos parte da sociedade. O artista é um trabalhador como ninguém, e é uma pessoa da sociedade, uma pessoa que está aí trabalhando. Então nós não podemos nos colocar nessa posição de que, sim, a classe artística tem que ser respeitada, tem, pela enorme e extraordinária contribuição que a arte dá para a sociedade. As pessoas que militam na área cultural têm que ser respeitadas? Tem. Nós temos que exigir esse respeito a todo momento. A comunidade acadêmica, sim, nós todos, artistas, intelectuais, a comunidade acadêmica, as pessoas que se interessam pela arte, que produzem cultura, nós produzimos conhecimento, e por isso nós merecemos ser respeitados, mas também é preciso dizer que nós somos parte da sociedade como um todo. Então eu acho que nós temos que não nos colocar numa posição de vitimização. Nós temos que ter, sim, indignação é preciso, né? E ir em frente nessa luta, mas essa luta é daquela luta dos espaços que nós abrimos se eles forem fechados. Queria pegar um gancho nisso, e lembrando que a Casa Ponte, esse projeto, ele esbarra nessa questão queer diretamente. E queria que você voltasse um pouco para falar sobre a questão da própria costura que você fez para criar essa exposição, assim. Porque, como a gente falou no início, a gente está falando de obras que são históricas, obras que já estavam aí há muito tempo, né? Mas que foram escolhidas num determinado momento para sofrer esse tipo de ato. Queria que você falasse um pouco como que você pensou, quais eram as obras que estavam presentes, quais artistas também, enfim, para quem não viu, provavelmente, ou não pôde ver, pelo menos as obras que foram expostas de uma maneira indigna, como que você pensou tudo?
Isso é muito importante, pelo seguinte, essa exposição ela é construída da seguinte maneira. Eu considero que a obra de arte é um espelho, e que quando você visita uma exposição e olha para uma obra de arte, você projeta ali os seus sentimentos, as suas crenças no mundo, os seus preconceitos, a sua experiência de vida, eventualmente o ódio, e todas essas particularidades e manifestações que são inerentes ao ser humano. Mas por que nós temos que entender isso? Porque quando determinados preconceitos se manifestam na esfera pública, eles aparecem em manifestação equivalente lá dentro em relação à obra de arte. Então, por exemplo, você vai ver uma manifestação em relação a uma obra de arte que corresponde à manifestação de homofobia que a mesma pessoa tem lá fora, a manifestação de racismo que ela tem. E isso vem de forma muito mascarada. Por que essa exposição, então, ela é importante? Porque ela é, essencialmente, a construção da ideia de um museu ficcional, metafórico, mas especialmente diverso. O museu ideal da inclusão. Esse é o Queer Museu. Então, quando a gente cria isso, a gente tem que ter uma diversidade de obras que é representativa da diversidade, não só da arte brasileira, mas da diversidade das formas artísticas, por exemplo. E isso é fundamental, por quê? Porque quando... Aí houve toda essa discussão, né, que nem vale a pena aqui para nós, porque ela é, honestamente, uma discussão tão rasa e irrelevante, mas de que é assim, tem essas obras, tem aquelas, tem muitas obras, etc. Essas pessoas não entenderam o seguinte: não há como fazer uma exposição sobre diversidade, sobre respeito à diferença, sobre respeito ao outro, sobre questões de gênero, de expressão e identidade de gênero, sobre tudo isso, sem lançar mão da diversidade da forma artística. Não é possível. E aí eu acho que é fundamental dizer o seguinte: por que essa exposição adquire um viés queer, né, que é adotado como plataforma conceitual da exposição? Porque eu acho que, na minha opinião, era o momento de nós tratarmos essa questão e entender essa perspectiva mais ampla que a nomenclatura queer e tudo que ela representa traz para nós, que ela abriga uma diversidade muito grande de disposições, de inclinações de gênero, mas também de inclinações de toda a ordem artística, de expressão, etc., e que isso é fundamental, era fundamental trazer para o universo da arte, especialmente para uma plataforma curatorial. Cabe salientar o seguinte: essa não é uma exposição ilustrativa ou temática da teoria queer. Não, ela se alimenta da teoria queer, mas ela se alimenta de uma outra série de tradições da história da arte, do que já foi escrito, inclusive os escritos formalistas, por exemplo, e de um universo de conhecimento que é muito mais amplo, que gravita, que tem como centro gravitacional um pensamento queer. Eu quero salientar, eu terminei uma das entrevistas que eu fiz, quando me perguntaram sobre isso, outro dia, e eu disse assim, eu fiz o meu melhor esforço para explicar isso, e eu disse assim: sabe qual é a questão nesse momento? Nós temos que pensar queer, porque isso nos abre os horizontes, nos abre as perspectivas de conhecimento. Nós temos que, é uma alternativa, é uma estratégia de pensamento para a gente sair de um pensamento heteronormativo. Eu tenho escrito bastante sobre isso. Eu fui a primeira pessoa, até onde eu tenho conhecimento na literatura, que escreveu um texto sobre curadoria não heteronormativa. O que isso quer dizer? Não é simplificar e tratar, vamos fazer só exposições que tratem de questões LGBT, ou de gênero, ou de questões dessa ordem. Não, é inverter o pensamento da heteronormatividade, é pensar de uma maneira mais aberta, é pensar fora das exposições formalistas, é pensar fora de um enquadramento que é normativo e que
apreende ou prende, vamos dizer assim, o nosso raciocínio, o nosso conhecimento para a diversidade de conhecimento, de aprendizado, de expressão, das formas artísticas, de todas essas questões que a gente tem que abrir. E pensar queer a partir dessa exposição é essa perspectiva, é abrir os horizontes para o conhecimento. Eu achei que eu acredito, eu vi isso através dessa exposição, eu acho que essa exposição ela mostra isso claramente, e arrisco a dizer uma outra coisa. Uma das razões, ironicamente, que essa exposição adquire essa polêmica toda, não é o fato dela ter sido uma exposição hermética, não é o fato dela ter sido uma exposição difícil, academicamente intransitável nos meandros do conhecimento. Você até contou para mim que ela era uma exposição bem pop, né? Exatamente. É uma exposição muito clara, é uma exposição que as pessoas entendiam visualmente, eu não posso nem falar que elas entendem, porque ela está fechada, né? E isso causa uma turbulência. Além do fato de que é uma exposição que projeta essas questões todas para o universo público, de maneira que essas pessoas que querem cercear o pensamento e o conhecimento, por razões as mais obscuras, aí é preciso entender o seguinte: não estamos falando aqui de ideologia desses grupos. Eu não acredito que esses grupos têm ideologia. Eles têm programas e objetivos. Eles querem chegar a determinado lugar. Nós não estamos falando de uma questão tão simples assim, como era, vamos dizer assim, grupos conservadores ou de direita, que tinham uma base ideológica fundamentada e sólida. Nós estamos falando de um universo de programas, de disposições das mais obscuras que a gente possa imaginar. Algumas agora estão graças aí ao papel da imprensa, de vários órgãos, alguns internacionais inclusive, que estão investigando, por exemplo, os verdadeiros motivos e o que está por trás do MBL. Isso está tudo vindo à tona muito rápido. E eu quero dizer que nós temos esse papel, nós vamos conseguir desvendar isso antes que isso tome uma forma que seja trágico e extremamente prejudicial para a democracia brasileira. Eu acho que esse é o caminho da exposição. E pensar queer, eu acho que era isso. Eu acho que é um pensamento mesmo, uma tentativa de abertura, de reflexão para o universo do conhecimento mais amplo. Maravilha. Temos perguntas aqui ou a gente pode ver uma pergunta? Tem? Passa o microfone para ela. Olá, Gaudêncio. Meu nome é Daiane, eu sou jornalista da Vice. Eu tenho uma pergunta sobre a temática da exposição. Você acha que se as obras que foram... As obras que foram questionadas e apontadas como promotoras de pedofilia, zoofilia, se elas tivessem outra exposição, que tivessem uma outra temática, você acha que elas teriam chamado tanta atenção assim? Ou só chamaram a atenção porque elas estavam lá? Eu diria que as duas coisas juntas ou nenhuma coisa nem outra. Vou explicar bem por quê. O que acontece, e que precisa ter claro nesse processo, é que é a estratégia adotada diante de uma plataforma de grande visibilidade, porque eu acho que isso o MBL ele identifica imediatamente, que essa é uma exposição que tem um potencial de visibilidade pública muito grande e que serviria para uma plataforma de projeção deles e das ideias deles. Então, eles tomam a exposição como esse arranque, vamos dizer assim. O fato então, eu não acho que seja o fato das obras estarem lá contextualizadas. O que eles fizeram foi o seguinte: eles elegeram 4 obras, vejam bem, no universo de 263, colaram essas obras, um conjunto de palavras que, vale dizer aqui, são muito significativas e são historicamente atribuídas à comunidade LGBT, quando há uma tentativa de difamar a comunidade LGBT, porque a narrativa por trás disso é sempre o seguinte:
e histórica, de que membros da comunidade LGBT sempre estão envolvidos com esses desvios da sexualidade, de outras questões dessa ordem, o que é a mais absoluta mentira difamatória. Aliás, isso é dizer mentira difamatória é uma coisa meio absurda aqui de quem está sem sono, né? Então, assim, isso é preciso entender. Eles elegem essas obras para fazer isso. Eles colam palavras-chave a essas imagens. Eles editam essas imagens e constroem essa narrativa difamatória de caráter moralista. Veja bem, porque isso é importante também de salientar. Nós vimos... eu vejo aqui várias pessoas que são... né, da área, artistas, etc., e que viveram exposições, né, e vivem exposições. A gente tem polêmicas em exposições, né? Mas elas são de outra ordem, muitas vezes, né? De ordem artística, de descontentamento em relação ao modelo utilizado, etc. Esta investida, ela tem uma outra ordem e ela tem um objetivo bem específico. Ela é de teor moralista, em primeiro lugar, e com um objetivo específico. Em relação ao fato de que se essas obras estivessem em outra exposição seria diferente pela razão seguinte, que talvez uma outra plataforma curatorial não tivesse essa visibilidade, não tivesse sido tomada como plataforma de arranque para eles, né? Para esses grupos obscurantistas. Mas tanto é assim que eu não acho que, por exemplo, que daí quando acontece, por exemplo, o incidente do Museu de Arte Moderna de São Paulo, ele junta daí as duas coisas. Ele junta um museu de grande prestígio para a sociedade brasileira e para a comunidade internacional. Vim aqui para defender o Museu de Arte Moderna de São Paulo também, viu? Eu quero dizer isso para vocês. É muito grave o ataque que foi feito ao Museu de Arte Moderna de São Paulo e a todas as outras instituições. Cada incidente desses não pode ser medido em tamanho. Ele tem que ser medido em gravidade. Então, eu acho que isso, quando a narrativa do Queer Museu se junta ao Museu de Arte Moderna, ele vai criando uma trilha, a ponto de depois ter a manifestação do prefeito de São Paulo, o Dória, o prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, que fez uma afirmativa mentirosa num grau que não tem precedentes para uma pessoa que ocupa um cargo público e que rompe todos os princípios de decoro, todos, inclusive utilizando seus próprios funcionários para fazer aquele vídeo mentiroso, ridículo, manipulatório e que tem razões especificamente eleitoreiras, se não muito mais obscuras. Então, toda essa narrativa ela vai sendo costurada. Mas eu acho também, e quero afirmar aqui com o meu otimismo, que às vezes as pessoas consideram exagerado, mas ele é baseado no fato de que eu estou todo o tempo conversando com as pessoas, eu estou na rua, eu estou conversando com os jornalistas, eu estou aqui conversando com vocês. Eu acho que nós estamos avançando. E se nós aparentemente estamos com a sensação de que nós estamos atrás, nós temos que dar um passo a mais e nós vamos chegar lá. Agora, eu acho que não dá para deixar passar. O que está acontecendo é muito grave, eu vou insistir, vou repetir várias vezes, e nós temos que ir em frente. Vou aproveitar, deixa para a gente escolher uma das perguntas que a gente recebeu online. Você tinha escolhido uma já, lá no camarim? Eduardo, queria saber se todos os artistas que foram selecionados têm realmente conhecimento da teoria queer ou se são ativistas de alguma forma. Então, isso é uma pergunta muito importante. Eu acho que ela é importante que ela seja feita aqui. Por quê? Em primeiro lugar, eu já havia falado há 5 minutos atrás, essa não é uma exposição ilustrativa da teoria queer. Eu não estou escrevendo um texto visual sobre a teoria queer. O que está lá não está lá para ilustrar a teoria queer. Nunca foi o objetivo da exposição. É uma exposição em que ela se transforma, se alimenta da teoria queer, assim como vários outros campos de conhecimento e teorias da produção de conhecimento para compor uma exposição. O centro gravitacional é esse. Ela também não é uma exposição temática. O tema não é queer.
ela é uma exposição estratégica, conceitualmente concebida. Não há seleção de artistas, há escolha de obras para compor essa exposição. E por que eu quero fazer essa diferença? Porque é o seguinte, para compor essa exposição, e as curadorias que eu recentemente, nos últimos 10 anos tenho feito, é assim, eu trabalho com obras, nós vamos fazer uma exposição sobre esse assunto, para tratar esse universo de questões, e nós vamos escolher todas as obras que nós acharmos necessários para fazer essa obra, para essa exposição, perdão. No final disso, vai resultar uma lista de artistas. Isso tem sido visto em algumas vezes, e eu já quero fazer essa ressalva, porque essa discussão aqui, ela se realiza num processo de democracia e franqueza. Então eu quero fazer a seguinte ressalva: não tomem isso, como algumas pessoas que querem atacar a exposição tomam, que é assim, isso é em detrimento do artista? Não, tanto não é que a exposição está lá com a mais alta relevância e a obra dos artistas é que faz a exposição, exclusivamente. Não, essa narrativa também falsa de que isso é a força da curadoria, eu acho que nesses momentos, eu acho que a gente já tem que esclarecer várias coisas, porque a nossa tarefa não é pequena. Então eu acho que aqui cabe dizer isso também. Essa mistificação que foi criada em torno do curador, ela é falsa. Por quê? O curador, ele é o agente, ele é a pessoa que coloca as coisas em movimento para colaborar com os artistas e dar visibilidade para a produção dos artistas. Tudo bem, nem toda exposição é necessário um curador, nem tudo deve ser curado, isso todo mundo sabe, inclusive eu concordo com isso. Essa exposição, então, ela é feita dessa forma, um conjunto de obras que são colocadas, juntas, para em confronto. Eu falei no sentido mais positivo do termo, eu falei inclusive que essa exposição sempre foi concebida como um confronto de imagens, porque nós vivemos na época da imagem, em que essas obras são colocadas lado a lado para ativar questões específicas. Inclusive, por isso, surgem essas dúvidas para aqueles que querem, que têm má vontade com a exposição. E, claro, evidentemente, para aqueles que, infelizmente, não puderam ver a exposição. Tipo assim, por que tem obras na exposição que não são queer, ou não têm uma inclinação queer, ou não tratam de gênero? Por quê? Porque para nós assinalarmos esse conjunto de questões, nós precisamos das outras obras também. Isso é uma exposição de arte, em que não existe um universo segregado entre o que é queer, o que não é queer, o que é formalista, o que é conceitual, o que é pop. Não! O universo da arte é um universo único, onde as coisas dialogam. Os objetos de arte dialogam através da história. E eles precisam, nessa exposição, dialogar, inclusive historicamente. Eu não posso pensar a produção contemporânea, no modelo de exposição que eu estou fazendo, sem incluir algumas obras históricas e colocá-las lá para assinalar algumas questões específicas, artísticas, que a exposição salienta. Você consegue linkar para a gente as primeiras obras assim, que vieram à sua cabeça, quando você pensou nisso, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando? Na verdade, assim, para mim o processo curatorial ele é um processo contínuo, sabe? Eu não consigo dizer assim, as obras estão sempre na minha cabeça, vai entrando um universo de obras novas que eu vou conhecendo, eu vivo pensando nisso. Quando eu estou pensando numa exposição, eu penso naquilo que tem um potencial para alavancar um conjunto de questões, né? E isso se reúne eventualmente numa exposição. Então eu não tenho não é esse o método de trabalho que eu uso, né? É de refletir sobre a produção artística e de repente, olha, agora eu acho o seguinte, eu estou lá desde 2010 pensando sobre essa exposição vale dizer, foi muito difícil, não é fácil você achar que vai fazer uma exposição queer, que trate dessa temática queer, ou que trate de questões de gênero, de tudo que essa exposição trata, do dia para o outro. Você tem que convencer as pessoas, você tem que convencer patrocinadores, você tem que convencer os emprestadores, mas eu acho que uma coisa uma questão que eu preciso salientar aqui. A generosidade da comunidade artística brasileira diante dessa exposição é irrepreensível. Todos os empréstimos, talvez com exceção de 1 ou 2 por contingências específicas, foram concedidos. Foi uma maratona sem fim para conseguir esses empréstimos, mas foram concedidos graciosamente, inclusive de obras já canônicas da história da arte, obras que estão aí consolidadas, porque cabe salientar o seguinte:
há um embate enorme dentro da história da arte. A história da arte é uma história de exclusões, todo mundo sabe, e para quem não sabe precisa ser dito. Para cada obra que ascende ao patamar de canonicidade, que ascende ao patamar de relevância artística, 200 outras ficam de fora. Então ela é uma história de exclusões. A minha perspectiva, inclusive, como historiador de arte, é o seguinte: eu não acredito em uma história da arte de obras-primas, exclusivamente. Elas são fundamentais, elas iluminam o nosso caminho, elas são um patrimônio da humanidade, elas nos ensinaram, e elas não se transformaram em obras-primas por razões... Por qualquer razões, elas estão lá porque elas são fundamentais, mas existem outras contribuições que não almejam ascender ao patamar das obras-primas e das obras canônicas, que merecem ingressar na história da arte, que devem ingressar, porque essas contribuições são diversas, são fundamentais, e elas arregimentam um campo de conhecimento que é fundamental para a história da arte, especialmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Então, a minha concepção de história da arte é de uma história da arte inclusiva e diversa. Perfeito. Temos perguntas? Você? O microfone está aqui. Boa noite, Gaudêncio. Eu sou a Mauri, repórter da Vice. A minha pergunta é a seguinte: no ano passado foi divulgada uma pesquisa na qual foi detectado que, estatisticamente, apenas 8% dos brasileiros têm por hábito ir a exposições e galerias de arte. Queria saber se esse pouco ou nulo contato e interesse por produções artísticas foi um dos vetores para manifestações como a que aconteceu com o Queer Museu e recentemente com o MAN. Eu queria saber a sua opinião a respeito. Perdão, eu entendi a sua pergunta, mas eu só queria que você formulasse rapidamente a pergunta. Eu não ouvi direito a última parte. No caso, se o pouco ou nenhum contato que 92% dos brasileiros têm com produções artísticas foi um vetor para manifestações como aconteceram com o Queer Museu e com o MAN. Eu diria que não, e vou explicar por quê. Eu acho que o que acontece... Assim, nós temos historicamente uma tendência, que nos foi inclusive inculcada, de que a arte é uma coisa elitista, que a população em geral não entende a arte, que ela é reservada a um grupo pequeno de pessoas pelo seu hermetismo, todas essas questões que nós conhecemos ao longo, né, do período em que a gente viveu. Eu me lembro disso desde que eu me lembro de alguma coisa, enfim. Eu acho que isso é falso. Vou dizer por quê. Porque quando você faz... A minha experiência de exposições é o seguinte: você faz uma exposição e quem tem problemas com as exposições, e eu falo isso como uma pessoa da área acadêmica, da comunidade artística, profissionalizada, como um curador. Mas quem tem mais problema com as exposições são os especialistas. São eles que vão lá e acham que a exposição tem um problema por isso, que a exposição não está certa, que a exposição não incluiu esse e aquele, etc. e tal. Aí, claro, tem os descontentamentos, que eu acho que são naturais da classe artística, por isso, aquilo, aquele outro. Que é natural. Por quê? Porque uma exposição não é um lugar de consenso, nunca deveria ser. Ela é um lugar de dissenso, é um lugar de debate e diálogo. Então é fundamental que isso haja, dentro de um processo civilizatório, que nós rompemos há um certo tempo, especialmente quando ingressa aí as mídias sociais e que realmente a coisa fica um pouco fora de controle, né? Nós não fazemos esse debate e esse diálogo de maneira justa. Ele é injusto e ele é ruim em muitos momentos para a arte. E eu não estou aqui demonizando as redes sociais, mas eu acho que também tem esse aspecto que nós temos que considerar. O outro aspecto é o seguinte, então, para completar a sua pergunta, eu queria dizer o seguinte: eu não acho que seja isso que tenha mobilizado essa discussão toda. Por quê? Porque é justamente o contrário. É justamente o fato das pessoas terem entendido a importância dessa exposição, vendo ela ou não, mas eu acho que as pessoas entenderam de imediato a manifestação que houve em Porto Alegre, que foi estrondosa, um dia depois que a exposição fechou, em que estavam lá milhares de pessoas na frente do Santander protestando
contra o fechamento da exposição, num ato de solidariedade também, mas não exclusivamente isso, mas protestando em razão não das questões estéticas da exposição, porque todo mundo acho que ali entendeu que isso já não estava mais em questão, né? Essa discussão já era passado, mas a gravidade da situação, né? Então eu acho que e aquilo foi um movimento espontâneo e orgânico, foi muito forte, muito significativo, muito grandioso e muito marcante, né? Para justamente assinalar o desagrado e o descontentamento e a indignação diante do que aconteceu. Então eu acho que as pessoas, a população brasileira, e eu tenho que fazer essa ressalva de novo, aquela que prima pela democracia, pelos direitos de liberdade de expressão, de escolha, etc., ela entendeu o que essa exposição significa, independente de ter visitado a exposição. Eu ouvi pessoas dizerem o seguinte: eu não visitei a exposição, eu talvez não visitasse a exposição, mas eu não acho que ela deva ser fechada. Então eu acho que isso é uma questão. A outra é que, de fato, essa exposição ela foi uma exposição que me transformou. Eu citei isso em 2 entrevistas que eu dei. Ela é uma exposição que, para mim, ela me transformou profundamente. E eu conheço o processo dessa exposição profundamente. Tanto é assim que eu posso sentar aqui com vocês e falar com... Eu sou uma pessoa tímida, eu quero dizer para vocês, embora não pareça, mas eu posso falar com absoluta tranquilidade sobre qualquer pergunta que me seja feita, porque eu conheço o processo dessa exposição no início, eu conheço o desenvolvimento dela e eu sei aonde ela vai parar. Eu sei como ela repercute na esfera pública, eu sei como o impacto que ela tem, eu sei a importância que ela tem, eu acredito nisso. Então eu acho assim, eu acho que não foi isso não, eu acho que o que aconteceu é justamente o contrário, é a força dela, que é grandiosa, e o entendimento das pessoas da gravidade do momento que está acontecendo. Obrigado pela pergunta. Queria engatar uma outra pergunta, que é... A gente tem a célebre frase do Tarkovsky, que é: o artista nunca cria sobre condições ideais, né? Você acha que também isso pode ser um estopim de uma efervescência cultural e produtiva da arte queer, nesse momento também? Eu acho que que tem 2 coisas. Aliás, lembrando uma outra frase, né, antológica, da diversidade vivemos, né, do Hélio Oiticica. Mas também lembrando o seguinte: essa questão, é muito interessante que isso tudo seja mobilizado por uma exposição que trata de questões queer, que tem isso como o seu centro ativador. Mas essa é uma discussão que interessa a cultura e a arte em geral. E este é o momento. Este é o momento da gente entender isso, que isso foi lançado para a discussão pública, para o diálogo, para o debate. E justamente através de um ponto, eu diria assim, perdão, eu gritei aqui, de um ponto de irradiação de conhecimento que estava, de certa maneira, reprimido por uma série de questões que a gente conhece, por essa visão normativa que o conhecimento desenvolve, pelo excessivo emprego, inclusive, em alguns casos ideológico, de uma visão heteronormativa sobre tudo que regula a sociedade e o impacto disso no conhecimento. Então eu acho que é muito importante para nós entendermos isso também. Não é uma liberação exclusiva, e liberação, eu digo do ponto de vista... eu estou colocando entre aspas, né? Assim, essa força e essa energia criativa que uma perspectiva queer lança sobre o conhecimento da arte brasileira. Ela não é exclusiva dessa perspectiva. Ela se lança para o universo do conhecimento, mas ela alavanca o universo do conhecimento no sentido mais amplo. Eu acho que isso é muito importante que a gente entenda nesse momento. Temos mais perguntas? Lá atrás temos 2. Você. O timing Levanta para a gente ver. O timing do MBL foi específico para... Pode falar um pouquinho mais. O timing do MBL foi específico para tentar abafar algumas das movimentações e da situação política que a gente vive atualmente. Como é que a gente pode fazer uma discussão sobre as repressões, diminuição da importância da arte e esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, sem instrumentalizar o que o MBL quer, que é silenciar
a movimentação política, eles estão tentando focar as manifestações da esquerda. Olha só, sabe o que nós temos que fazer? Nós temos, para usar uma expressão, eu não sei se usa tanto aqui, mas se usa muito no Rio Grande do Sul, nós temos que dar nome aos bois. Essa é a hora de dar nome aos bois. Porque é o seguinte, nós temos que dizer que quem fez isso, que quem quer silenciar, que quem quer decidir o que nós vamos ver, o que nós vamos ouvir, que peça nós vamos assistir, são esses grupos obscurantistas. O MBL está na linha de frente, porque ele presta serviço a todos eles, indireta, diretamente, e de todas as maneiras que a gente pode imaginar e que aí vocês conhecem muito bem. E eu acho que esse é o momento do enfrentamento. Eu não vejo qualquer possibilidade de nós instrumentalizarmos o MBL ou qualquer outros desses grupos obscurantistas. Eu vejo que é o seguinte, nós temos que dizer, porque eu acho que as pessoas também têm um certo pudor, né, de dizer isso. Eu acho que nós temos que dizer, eu não estou aqui para atacar o MBL. O MBL, ele iniciou essa cruzada. E ele tem que ser responsabilizado. Mas junto com ele, todos os grupos que fazem coro a ele. E, inclusive, nós temos que chamar a atenção, no sentido Foucaultiano, inclusive, de quem faz coro ao MBL, muitas vezes, inclusive não só de forma irresponsável, mas também inconsciente, distraída e assim por diante. Por quê? Veja bem, essa é a hora que nós estamos no diálogo. O diálogo, ele é democrático, ele tem que ser aberto. Nós ainda não estamos, nós estamos cada vez mais nos aproximando de um estado de exceção, mas nós ainda não estamos nele. Então, nós não aceitamos o silêncio, nós temos que falar abertamente e é a hora de nós enfrentarmos os nossos receios, as nossas dúvidas, os nossos medos e acreditar na nossa convicção mais profunda. Eu agora já estou fazendo aqui um pouco de, como que chama? Fala motivacional, né? Mas é isso aí, porque essa é a hora, entendeu? Essa é a hora. E eu acho que a tarefa é difícil, ela é complexa. Por quê? Porque para cada coisa que nós dizemos, nós temos que explicar 5 que estão no entorno. E nós temos que explicar. Não há lugar para o cansaço nesse momento. Não há lugar para você recuar. Até porque eu quero acreditar aqui, olhando para cada um de vocês, que nós estamos aqui porque nós temos intenção de fazer isso, porque nós estamos aqui porque nós estamos dispostos a ir à luta, né? Então, e para a produção artística, para a produção de conhecimento, isso é fundamental. Não é possível você ter produção de conhecimento e ter produção artística se você não é livre para pensar, se você não é livre para se expressar. E aí eu quero fazer uma pequena observação aqui, que eu acho que eu considero uma informação de utilidade pública, que é assim, por exemplo, o MBL fez uma incursão aí, que agora ele inclusive recuou em vários momentos em relação ao Queer Museu, eles estão até bem retraídos. Observem que isso é uma coisa inédita para o MBL. Mas eles começaram com essa narrativa difamatória das obras, que depois, isso é uma corrida de obstáculos, né? Depois eles passaram o bastão. E eles depois mudaram de narrativa. A segunda narrativa deles é o seguinte: a utilização de dinheiro público, né, de impostos para fazer exposições como essa. Então eles foram atacar isso, né? Eu fui lá, esperei o momento certo, numa rede nacional, com aquele indivíduo, eu não sei o nome, do Mamãe Falei. Eu não sei o nome, eu não lembro de todos os nomes, que estava na entrevista comigo e veio com esse negócio, inclusive veio com uma outra questão, que é esse mantra que eles repetem, chamado ideologia de gênero, que me soa patético. Eu fiz questão de falar sobre isso também, mas ele falou sobre essa questão da utilização do imposto de renda, e nós precisamos esgotar isso aqui e sair com essa conversa bem afinada. E eu passei anos da minha vida profissional ouvindo essa história, não foi a primeira vez, agora ele ganhou força. A questão que preciso entender é o seguinte: o imposto de renda, utilizado via renúncia fiscal através da Lei Rouanet, ele é de todos nós.
ele é seu, ele é de cada um de nós que está aqui, ele é inclusive daqueles que não pagam imposto por isenções devidas ou por razões quaisquer, né? Ele é da sociedade brasileira, não é de grupos como o MBL, não é de um grupo pequeno, não é de um setor da sociedade com boas ou más intenções, ele é de todos. E não pode ser um grupo reacionário, retrógrado e fascista que vai decidir quem vai utilizar, como vai ser utilizado o imposto de renda para esse, aquele ou aquele outro espetáculo, ou uma peça de teatro, ou um livro. Mesmo porque nós temos que ter muito claro, e eu tenho certeza, eu estou falando aqui para uma plateia de pessoas que sabem disso, mas é preciso que seja dito porque nós temos que dizer isso publicamente, que a Lei Rouanet, ela não é um instrumento de censura. A Lei Rouanet, ela foi criada para justamente possibilitar, ela é lei, né, para possibilitar que essas atividades sejam realizadas com um imposto que é de todo mundo. Não interessa se são 10 pessoas, se são 20 pessoas, se são 5.000 pessoas que querem ver uma peça de teatro, ou assistir, ou ver uma exposição, ou ler um livro. E ela também, e ela faz isso através de critérios técnicos que julgam o mérito do projeto com base na lei. Então, eu acho que isso essa conversa nós temos que encerrar. Eu acredito que, sob o ponto de vista do MBL, eu encerrei isso naquele dia, quando ele, inclusive, não conseguiu uma tréplica para falar sobre isso. E essa narrativa se esgotou. Essa narrativa ridícula, patética e manipulatória de dizer que existe uma coisa chamada ideologia de gênero, ela tem que ser rechaçada da maneira mais imediata possível. Não existe uma coisa que se chama ideologia de gênero. Ideologia e gênero estão em 2 registros diferentes. Então, eu acho que isso tem que ser dito também. Eu estou citando esses 2 exemplos, por quê? Porque a nossa briga é uma briga de discussão insistente, clara, e que tem que ser metódica, detalhista. E nós não podemos deixar passar nada. Quando a gente deixa uma pessoa como essa dizer que existe uma coisa que é a ideologia de gênero sistematicamente na imprensa, nós estamos deixando passar uma coisa muito séria. Não podemos deixar passar esse tipo de coisa. A nossa missão é a do esclarecimento todo o tempo. Próxima pergunta, tinha alguém ali atrás que queria fazer. Microfone, temos aqui do lado direito. Oi. Já está aí. Oi. Então, boa noite, né, a todas e a todos, né? Meu nome é Jaqueline. Eu queria pedir a opinião do Eduardo, né, sobre ultimamente, né, de uns anos para cá, acho que mais ou menos uns 5 anos aproximadamente, está havendo um levante muito grande do conservadorismo, né, arraigado sobre justamente essas questões, né, de expressão, liberdade de expressão, de disposições que remetem à diversidade e tudo. Que está tendo muito, né, casos de enfrentamento mesmo, né, sobre isso. E aí eu queria saber da sua opinião se, nesse caso, não está havendo até uma hipocrisia até da comunidade LGBT com relação a isso, né? Por exemplo, né, aquela parada LGBT que tem todos os anos aqui na Avenida Paulista, né, que no começo ela foi muito politizada e tinha muita briga por direitos, né, para a população em geral dessa comunidade. Só que ultimamente essa mesma parada, ela virou um circo, né, quer dizer, virou tudo menos algo que seja aproveitável justamente para isso, para obter mais direitos e brigar por isso, para ter mais espaço até, né, no próprio poder mesmo, de pessoas se elegerem e tal, para tentar, de alguma forma, ser um pouco mais abrangente, né? Aí eu queria saber de você disso, né? O que você pensa sobre isso? Esses ataques que teve lá em Porto Alegre, né, na exposição do Santander, de uma peça teatral em Jundiaí, né, de uma atriz transexual que fazia encenação sobre Jesus Cristo, que possivelmente ele fosse uma mulher, uma pessoa trans e tal, e que foi veementemente massacrada, né, até pelo esse movimento do MPL e por outros também conservadores. E também dessa exposição que está tendo agora no MAN, né,
também dessa liberdade de expressão que desses moralistas, os falsos moralistas, vê que é uma coisa pecaminosa, uma coisa que até remete à pedofilia, né? E aí eu queria verificar, saber de você, se já não passou da hora, né, da comunidade LGBT, que tanto quer fazer, né, se expor na mídia e tudo, para isso, para justamente combater esse conservadorismo, né? Quer dizer, o porquê que está faltando isso, né? O que falta para ter um combate mais sistemático, né? Para até por meio de até judiciais mesmo, né? Acionar a justiça contra esses movimentos que são contra a liberdade de expressão, entendeu? É uma coisa assim que seja mais que vem mais anseio mesmo, né? Da comunidade, para que não fique só uma coisa que eles são contra e a população em geral, ótimo, tá? Concorda com isso, entendeu? Que passe uma falsa mensagem que o Brasil é moralista, quer dizer, não é bem assim que a coisa acontece. Aí eu queria saber da sua opinião sobre, né? Então, eu acho o seguinte, olha só, a gente sabe que nem deveria haver, talvez, né? Não deve haver, não há consenso dentro das diversas organizações que compõem a comunidade LGBT. A gente sabe que não há isso, não há consenso sobre várias coisas. Mas o que eu vou voltar de novo a uma questão que é importante aqui. Inclusive, quero agora fazer uma ressalva diante da minha própria fala, que é o seguinte: nós não podemos nos distrair nesse momento, inclusive com questões específicas, entre aspas, como, por exemplo, liberdade de expressão, como censura, como liberdade de escolha, etc. Porque, embora sejam valores fundamentais, ainda não é isso que está em jogo, é muito pior, é muito mais complexo. Então, assim, isso é importante, nós partimos dessa consciência, mas nós vamos para um nível de embate muito mais sério, que é assim, nós temos que enfrentar esses discursos difamatórios que estão construindo no imaginário da população brasileira uma ideia ideias relacionadas a diversas coisas que têm objetivos lá adiante, né? Por exemplo, quando o MBL, só um exemplo assim, quando o MBL proclama toda essa questão em relação à segurança e coloca isso no imaginário de todo mundo, do imaginário do povo brasileiro, o que está lá adiante, né? A repressão, a força, a perda do Estado de Direito, outras coisas que eu nem sei o que são, entendeu? Eu estou assim, imaginando que é o pior. Quando eles estão agora fazendo essa cruzada moralista, o que está lá adiante é o que interessa. Então nós não podemos nos distrair no caminho. Em relação a essa questão específica da comunidade LGBT e como ela se mobiliza para as questões que são fundamentais para a comunidade LGBT, mas eu sempre quero acentuar isso. O que é fundamental para a comunidade LGBT é importante para todo mundo, mesmo para aqueles que não são simpatizantes da comunidade LGBT e que acham que as lutas da comunidade LGBT não são importantes para todo mundo. Porque na essência de uma sociedade democrática, esses valores que a comunidade LGBT defende são importantes para uma sociedade democrática para todo mundo. Então, claro, com exceção daqueles que querem uma sociedade autoritária e repressiva, né? Agora, é preciso também que a comunidade LGBT agora afine o seu discurso e mire a sua disposição e a sua energia para aquilo que realmente interessa nesse momento, e esqueça um pouco as distrações, esqueça as suas divergências. Todos nós temos divergências, na classe artística nós temos muitas, na comunidade acadêmica inúmeras, na classe cultural mais ainda, mas eu acho que em vários desses setores eu já sinto que há uma tentativa muito generosa e disposta de esquecer as divergências para que a gente se una em torno de questões que são muito mais fundamentais. Eu noto que eu não queria fazer essa observação aqui, porque eu não tenho, assim, 100% de certeza.
mas eu acho que a comunidade LGBT demorou um pouquinho demais a entender a gravidade desse momento, inclusive ali naquele momento que, até porque é muito estranho, né? Veja que isso foi desencadeado por uma exposição de arte, que é uma das coisas consideradas no imaginário da sociedade brasileira como uma das coisas mais elitistas do mundo. E olha o que aconteceu. Hoje não existe ninguém na sociedade brasileira que não está discutindo esse assunto. E eu arrisco dizer para vocês o seguinte, eu já disse lá no início desse negócio, nós vamos caminhar em 10 estágios na minha cabeça. Nós passamos o primeiro, que foi aquele turbilhão de imprensa, nós vamos para o segundo, nós estamos, vamos dizer, a 30% desse segundo, e nós teremos uma longa jornada pela frente. É importante entender que para nós caminharmos nessa jornada, nós vamos precisar um mínimo de consenso, e sem distração, e entender que cada movimento vai ter que ser entendido rápido. Nós precisamos compreender que nós precisamos de rapidez. Mobilização, rapidez, clareza, tranquilidade, né? Eu acho que é fundamental nesse momento. Eu não me preocuparia tanto, só para concluir a sua resposta, eu sou uma pessoa que nunca deu respostas curtas, né? Eu acho que já deu para anotar isso. Eu queria dizer o seguinte, essas questões todas que envolvem a parada LGBT, a gente discute isso lá em Porto Alegre também, a gente observa e há essas discussões, eu acho que elas são importantes, politicamente importantes, né? Alguns ajustes têm que ser feitos, tem que cuidar como é que isso é apropriado, né, para vários fins, etc. e tal. E por indivíduos, e também por organizações, e por corporações, etc. e tal. Mas nós não podemos esquecer que o Brasil é uma democracia jovem e que nós estamos aprendendo ainda. O que nós, infelizmente, não temos é tempo. Nós não temos tempo, nós não temos o tempo de outras grandes democracias para aprender. Nós vamos ter que aprender rápido, nós vamos ter que agir rápido, e essa tarefa é posta para nós de uma maneira muito mais dramática do que para outras sociedades democráticas. Vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui do Pablo, que está assistindo a gente também. A agressão à arte é um fenômeno moderno? Lembro do sumiço da Origem do Mundo, mas desconheço eventos anteriores. E além, a forma de agressão virtual me parece mais eficaz, uma censura de toda a massa. Faz sentido? Essa pergunta ela é interessante pelo seguinte, olha só. Eu participei de alguns debates em que várias pessoas com muito boas intenções fizeram a seguinte observação. Não, veja bem, o Michelangelo, a Capela Sistina não foi entendida na sua época, né? Isso é natural do processo da arte. Ou que o Van Gogh não foi aceito, né? Levou anos para ser reconhecido, e que a arte do seu tempo, naturalmente, ela não é aceita. É verdade, mas há uma ressalva a ser feita aí. Nós, quando estamos falando da dificuldade de entender a Capela Sistina pelos seus contemporâneos, do Michelangelo, pelos contemporâneos, no caso do Van Gogh, eu estou citando exemplos assim bem, né? No caso do Van Gogh, pelos seus contemporâneos, isso é uma coisa muito natural e muito específica. O que nós estamos falando hoje é de um grupo que resolve retroagir no tempo, inclusive chegando até a Origem do Mundo do Courbet, ou chegando até a Capela Sistina ou Michelangelo, e achando que aquilo agora tem que ser reavaliado. É diferente de você estar no seu tempo e ter dificuldade de entender a arte do seu tempo. Isso é da natureza humana. Para alguns é mais fácil, para outros mais difícil, dependendo das nossas crenças, das nossas inclinações, do nosso conhecimento, da nossa história de vida. O que não é aceitável é que hoje você entre numa exposição e ache que aquilo não pode ser não só visto, como não pode ser produzido, porque parte da narrativa que o MBL empreendeu, e eu faço sempre essa ressalva, e é um mantra que eu tenho repetido, seguido por todos esses outros grupos obscurantistas, parte dessa narrativa era não só o que não pode ser visto, mas aquilo que não pode efetivamente ser produzido, o que é uma coisa muito grave. E aí eu quero finalizar essa pergunta com uma outra observação. O que está em curso é o seguinte:
O que está em curso é um processo muito pernicioso, muito grave, de criminalização da arte. O que está se vendo aí, a partir dessa exposição, é isso. Eles estão fazendo um processo muito minucioso, e tem lá a CPI dos maus tratos da criança e do adolescente, com o senador Magno Malta. O que ele está fazendo? Ele está colaborando nesse processo. Ele está chamando as pessoas, chamou a mim como curador do Queer Museu, chamou uma professora que convocou, aliás, né? Uma professora que mostrou o catálogo da exposição numa sala de aula. Isso é um processo, não é um processo exclusivamente político, de intimidação, é um processo que é muito mais complexo, de tentativa de incriminação pública da arte e dos artistas. Isso tem que estar claro para todos nós. Isso está em curso com uma rapidez estrondosa. Então, por exemplo, quando o prefeito, tanto de São Paulo como o prefeito do Rio de Janeiro, faz aquele vídeo e acusa mentirosamente as obras de tratarem de pedofilia, de zoofilia e todas essas coisas, isso faz parte dessa narrativa de incriminar a arte e os artistas, a ponto de que vai chegar um momento em que ser artista é desabonador, em que fazer determinado tipo de arte, sabe-se lá qual que seria aceito, né? Aliás, seria um absurdo de qualquer forma, é crime. E tudo vai ser incriminado. Então, acho que tem que entender isso nesse momento, entender que o processo é muito grave, é um processo de criminalização que está em curso e que está aí, em movimento em diversos setores da institucionalidade, né, desses agentes, desses grupos e tal. Eu acho que isso é uma coisa muito grave. Temos alguma pergunta aqui? Tem microfone. Boa noite. Eu queria contornar um pouquinho a questão do que foi falado da arte como um todo e da repressão em si. A arte, a liberdade artística, ao que me parece hoje em dia na comunidade, ela está muito segregada ao poder, né? Seja o capital, seja a política. Como no movimento de quando o Dória assumiu a cidade, que ele transformou a cidade cinza, tirou os grafites, então tirou o espaço da arte. E a arte está cada vez mais concentrada em locais onde você pode fazer arte. E eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso, porque a arte, para mim, ela é expressão. Então ela tinha que estar em todos os lugares e ela tinha que acontecer pela cidade. E cada vez mais a gente está precisando e sendo vítima de lugares onde escolhe-se uma cabeça, o museu é fechado porque alguém decidiu que esse museu era fechado, porque alguém tinha uma propriedade em cima disso, e cada vez mais a gente está sendo vítima e submisso a esses poderes e a esse dinheiro. E se vocês enxergam a arte uma saída que não dependa desse fluxo de caixa que a gente está acostumado. Porque hoje em dia as duas saídas são ou alguma empresa paga, ou a gente capta patrocínio, mas pelo menos eu não tenho visto outras alternativas. Os coletivos têm sofrido cada vez mais para tentar produzir sozinhos arte e trazer arte para os lugares, e cada vez mais repreendidos, cada vez mais criminalizados e chutados de um lugar para o outro. Como vocês veem o futuro da arte que não dependa disso? Olha, eu começaria dizendo uma coisa, e eu quero enfatizar o seguinte: eu falo sobre uma posição a partir de uma posição de poder. Eu não estou negando isso. Eu sou um curador com formação em História da Arte, fiz uma série de exposições e estou aqui falando sobre uma exposição sobre Santander. Mas eu quero dizer de onde eu vim. Eu vim de um lugar em que a arte não está subjugada ao poder. E eu quero dizer uma outra coisa para você. Eu pergunto para você o seguinte: é verdade que existem lugares seguros para a arte hoje? Não, não existe. Porque o Santander foi atacado, uma instituição poderosa, que tem, né, uma instituição respeitada no Brasil, não estava seguro lá. Estava seguro no MAN? Não estava seguro no MAN.
Está seguro em algum lugar? Não está seguro em lugar nenhum. Eu acho que é importante nós dizermos o seguinte, eu sei que a sua pergunta tem 2 aspectos, mas um deles é o seguinte: sob o ponto de vista do lugar de segurança para a arte, o lugar onde a arte pode existir livremente, hoje na sociedade brasileira não existe. Neste momento que nós estamos falando, não existe. E vai existir cada vez menos nesse futuro próximo, se nós não reagirmos de uma maneira muito contundente. Isso é uma coisa. Tanto é assim que, veja bem, quem ataca a exposição Queer Museu não é o MBL, ele é quase que um intermediário. Quem ataca a exposição Queer Museu, difama a exposição e difama os artistas, é o Santander Cultural, a instituição que deveria preservá-la. Então, é importante dizer isso. Eu vejo pouca reação, por exemplo, em relação ao Museu de Arte Moderna, a sessão dos artistas, do curador, etc., ao incidente que aconteceu lá. Por outro lado, lá também a arte não estava a salvo. Sob o ponto de vista da capilarização da arte nos espaços públicos, eu acho o seguinte: o espaço público ele não estaria livre dessa sujeição aos mecanismos de poder. Aliás, o prefeito de São Paulo, eu posso falar aqui sem ser preso pelo prefeito, eu acho, né, porque eu sou de outro lugar, mas o prefeito de São Paulo fez o que fez. Né? É uma atitude autoritária num nível que não tem explicação. Eu acho que aí cabe a nós reagirmos, não tem outra alternativa para nós, sabe? A arte sempre foi um espaço de contestação, de liberdade, em que só nos resta essa alternativa de luta, não nos resta uma outra. E eu acho também que o seguinte, aí é uma perspectiva muito minha, e eu sei mas eu acredito fortemente nela. Eu tinha respondido essa pergunta a outra pessoa que me perguntou, eu disse, nós não podemos nos colocar numa posição de vítima. Era muito fácil para mim, veja bem, eu estou aqui numa posição de poder, como eu disse, mas ao mesmo tempo eu tive uma exposição minha, cancelada, difamada, que está sendo continuamente difamada no imaginário público. Isso está em progresso e não há sinal de que vai parar tão cedo. Então eu poderia facilmente me colocar numa posição de vítima. Eu também não estou me colocando, eu quero deixar aqui tudo muito claro, eu não estou me colocando numa situação privilegiada, em que algumas pessoas insinuaram, é verdade que foram poucas, mas que eu estaria então sendo beneficiado por isso, porque uma exposição minha foi catapultada a um patamar de visibilidade internacional. Eu pergunto honestamente para qualquer pessoa de bom senso, alguém vai querer que uma exposição sua seja fechada nessas circunstâncias, que passem por esse nível de difamação, que receba ameaças de morte na internet, que os seus amigos sejam ameaçados, que os artistas da exposição sejam ameaçados, que a exposição entre nesse turbilhão de difamação para ganhar um pouco de fama? Isso seria uma coisa inconcebível. Não existe isso, não existe. Isso seria ridículo. Então, é importante a gente ter essa perspectiva. Seria mais fácil eu me colocar numa posição de vítima, eu não me coloco numa posição de vítima, eu não tenho ódio sobre isso que está acontecendo, eu não tenho raiva, eu não desejo vingança, mas eu tenho indignação. E essa indignação, eu acho que é dividida por uma grande parcela da população brasileira, da comunidade artística, da comunidade cultural, porque ela é uma indignação que deve pertencer a todos. Essa exposição era de todos, ela era uma exposição de arte brasileira, não pode ser esquecido isso. Então, eu acho que esse é um momento é o momento mais difícil para nós, por todas as razões que a gente discutiu aqui, mas é um momento de desvencilhamento completo dos nossos mais elementares interesses pessoais e desejos pessoais. É um momento de que nós temos que pensar, não que eles sejam esquecidos, não esqueça-os. Eu acho que eles são legítimos, todos que você apontou, eles devem ser perseguidos em um outro momento em que a gente conseguir respirar. Agora, nesse momento, nós vamos ter que fazer esse exercício. Esse exercício é difícil, mas ele é fundamental.
A gente está caminhando para o final e eu queria saber se tem mais alguém que queria fazer uma pergunta, uma última pergunta, antes que eu peça para o Gaudêncio nos deixar uma mensagem, um vislumbre. Preciso do microfone para te escutar melhor. Eu queria, na verdade, questionar uma coisa referente ao que você falou. Eu concordo plenamente, é o que você falou. Hoje, o espaço da arte está cada vez mais restrito e não existe um lugar seguro para arte, mesmo nos espaços onde, ok, aqui nesse quadrado você pode fazer arte. Mas qual você fala dessa tensão que a gente precisa ter referente a esse movimento, a essa coisa reacionária e essa coisa fascista, né, que tem acontecido. Qual é, para você, a iniciativa que a comunidade, não a comunidade artística, mas a comunidade como um todo, tem que ter para batalhar por isso, por essa transformação? Porque é isso, a gente tomar consciência desse momento é o passo 1, né, do processo. Mas qual seria o seu direcionamento? É ir para a rua? É fazer a arte no mundo? Se apagarem o grafite você pinta de novo? Para onde você acha que a comunidade teria que caminhar? Porque assim, a questão da falta de união faz com que pequenas faíscas apontem, mas nada vinga, nenhuma chama queima no final das contas. Qual que você acha que poderia ser uma saída para isso? Eu vou aproveitar para você juntar isso na sua mensagem, porque o meu pedido de mensagem seria esse mesmo, seria um vislumbre para onde a gente está, para onde a gente pode caminhar, em especial a comunidade artística, incluindo a comunidade LGBTQI. Olha só, eu estou numa fase da minha vida, nessa jornada difícil, em que eu estou tentando desmistificar algumas coisas para mim mesmo, sabe? Uma das coisas que eu acho que a gente tem que desmistificar e que a gente tem que, inclusive, talvez a gente tem que ter consciência, mas talvez a gente tenha que suprimir do nosso vocabulário por um tempo, é essa discórdia que existe da comunidade artística, que é fato, é verdadeira, né? E ela é histórica. E ela é o que, aliás, fez com que a comunidade artística fosse sempre tão atingida, essa divisão, né? Agora, por outro lado, eu acho que nós, um a um, temos que lembrar, olha, esse não é o momento, esse é o momento da união, esse é o momento de nós pensarmos nas questões que realmente interessam a todos. Mas também o seguinte, sob o ponto de vista do que nós devemos fazer, é o seguinte, nós devemos produzir arte como nunca. Eu estava me lembrando lá da artista Bia Leite, que foi massacrada nesse processo com as pinturas dela, acusadas de pedofilia, e que, na verdade, é tão absurda essa incriminação, porque elas são pinturas, são duas obras de pintura que dizem respeito a bullying, a como as crianças e os adolescentes e pré-adolescentes são tratados na escola, feita sob a perspectiva, a partir da perspectiva da comunidade LGBT, uma visão positiva que joga para o abusador e para a pessoa, para o indivíduo que faz bullying, toda a sua carga negativa. Então, veja como isso foi distorcido. E me ocorria em determinado momento, pensando comigo mesmo, claro que isso é um choque para qualquer artista, ver a sua obra distorcida. Teve aí o caso da pintura da Adriana Varejão, que é um outro absurdo inominável, é que tem que produzir mais. Me perguntaram, tem que produzir mais. Me perguntaram se eu iria continuar fazendo exposições. Eu disse assim, muito mais do que antes, muito mais radicais, muito mais significativas, muito mais importantes. Não é isso que vai me parar. Me perguntaram se a minha carreira acabaria. Eu respondi assim, não, a minha carreira não acaba com essa exposição, porque eu não faço carreira. Quem faz carreira é carreirista. Eu faço uma trajetória profissional que continua, ela vai continuar. Isso são reveses. Isso é uma luta que eu não podia me furtar. É uma fatalidade do autoritarismo, um efeito colateral do autoritarismo, que eu não teria como fugir. Agora, então eu acho que nós temos que fugir desse lugar, sabe? Esse lugar para nós não serve mais. Mas eu queria então finalizar
Não exatamente como uma mensagem, eu acho que agora é uma hora muito dramática, e eu não exatamente como uma mensagem assim, eu acho que todas as mensagens que eu podia dar, de levantar o espírito e de caminhar para frente, eu já dei aqui nesse momento, em várias respostas que eu dei, né? Eu acredito que sim. Eu queria finalizar com uma imagem que eu quero que fique, que vocês reflitam muito bem sobre ela, e que é muito simbólica da gravidade desse momento. O que nós temos hoje, nesse momento, acontecendo em Porto Alegre, com o fechamento da exposição no Santander Cultural? Essas obras que estão lá, 263 obras de 85 artistas, foram pedidas, emprestadas pelo Santander Cultural para uma exposição pública. Essas obras deveriam estar diante da visibilidade pública. E isso, como vocês sabem, é feito através de um protocolo que hoje é conhecido internacionalmente, onde se faz um pedido de empréstimo, se assina um formulário de empréstimo, com todas as garantias de que essa obra será cuidada, que ela será preservada, que ela obedece aos requisitos necessários museológicos para ser exibida. Nesse processo, cabe dizer o seguinte: o Santander pediu essas obras e lhe foi concedido o empréstimo dessas obras de uma quantidade enorme de emprestadores, de instituições públicas, muitas delas, privadas, coleções privadas, coleções de artistas, de emprestadores de diversa natureza, para exibição pública, porque isso é a natureza da obra de arte. Quando o Santander fecha a exposição, encerra ela abruptamente, ele rompe imediatamente esse contrato. Esse contrato não tem mais validade. E ele não faz uma coisa que ele deveria ter feito, que é devolver essas obras de imediato. Ele não inicia esse processo, as obras estão até este momento fechadas no Santander, privadas da visibilidade pública, e isso caracteriza várias coisas. Caracteriza uma coisa que a gente poderia chamar de sequestro, caracteriza uma coisa que a gente poderia chamar de censura, no seu mais alto e pernicioso grau, porque censura não é mais aquilo que nós entendemos como uma atitude de gabinete que a gente conhecia e imagina como acontecia na ditadura. Isso é censura. Essa exposição está montada integralmente da mesma maneira que ela foi feita no Santander, a portas fechadas, até o dia de hoje, e assim o permanecerá, até onde eu tenho notícia, até o dia 8, pelo menos. Então, há uma privação de ver essas obras executada o seu princípio mais nobre, que é estar diante da visibilidade pública. Mas isso é uma questão ética. Existe uma outra questão ainda, que para mim tem um fundo, inclusive legal e de outra natureza, que é o fato de que o Santander rompeu esse acordo. Essas obras não foram pedidas para ser trancafiadas. Elas estavam, várias delas, como eu disse, em museus públicos, algumas em coleções permanentes. Elas deixaram de ir para outras exposições para ir para essa exposição do Santander. E digo mais, elas estão lá não só fechadas e privadas da visibilidade pública, mas difamadas constantemente. Porque enquanto esse processo caminha e o Santander mantém essas obras lá, essas obras estão fechadas da visibilidade pública, não é possível, elas são privadas de que cada um de nós, ou qualquer um que deseje, ou qualquer um que ouça uma entrevista, ou qualquer um que ouça uma reportagem possa ir até lá e verificar se o que estão dizendo é verdade ou mentira, ou verificar por si mesmo, por si mesma, o que pensar sobre a exposição. Ou até decidir, não quero ir, tudo bem, né? Enfim, não há essa possibilidade. Então, acho que essa imagem tem que ficar muito clara para a gente entender a gravidade desse momento. Fora isso, o que eu posso fazer é agradecer profundamente essa oportunidade. Não há palavras para mim. Eu agradeço em nome da comunidade artística, daqueles que acreditam na democracia, daqueles que acreditam na liberdade de expressão. Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui, pelo esforço que vocês fizeram para me trazer aqui.
essa casa inicia muito bem, ela terá vida longa, eu tenho certeza, porque é preciso um lugar de debate, muitos outros inclusive, e especialmente nesse momento muito difícil da sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado pelas nossas longas primeiras conversas. Obrigado por estar aqui hoje. A gente sabe que sua agenda está bem maluca. Obrigado a todos vocês que vieram. Como o Gaudêncio mesmo falou, isso aqui é só o começo. A gente tem uma longa programação aí nos próximos dias, até o dia 15, uma série de encontros, bate-papos, workshops, happy hours. Convido vocês a entrarem no site skycasaponte.com.br. Nossa programação é toda gratuita. Inclusive, sempre depois de um papo caloroso como esse, a gente tem o nosso momento de celebrar com um sorriso no rosto. Então, convido todos vocês a darem uma esticadinha para um happy hour que a gente faz aqui agora, como os outros dias também. Boa noite.